Fala pessoal, tudo bem? Professor Lucas Petri aqui novamente para a nossa segunda aula de noções de tecnologia aplicáveis à investigação criminal com foco no edital agora da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, mas eu tenho certeza que pelo conteúdo desse edital, essas aulas elas serão válidas para muitos concursos, já que veio um edital muito, mas muito mesmo completo, tá? Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nosso intuito aqui realmente é reforçar essa disciplina para que você tenha todo esse conhecimento e atinja aí o gabarito da sua prova, tá? Minha intenção aqui com vocês é realmente que você gabarite essa prova no seu concurso. Entendido? Vamos lá então. Deixa eu puxar os nossos slides, deixa eu ver se está funcionando tudo certinho, pessoal. Nossa aula de número 2. Pessoal, novamente, né, trazendo aqui o edital do Rio Grande do Sul para vocês. Opa, não mudou aqui a tela, deixa eu dar uma olhada o que está acontecendo, que daí a gente já muda. Pronto, agora foi. Pessoal, então aqui o edital do Rio Grande do Sul para vocês. Na última aula, nós vimos crimes cibernéticos, né? Então, tudo que eu estou passando aqui, conceito, classificação, passamos por ataque de DDoS, por botnet, por ransomware, tudo isso daqui a gente já viu na aula 1, correto? Eu espero que você lembre, crime próprio, aquele que só pode ser praticado via internet, via computador e que possui inclusive a tecnologia de informação como seu principal bem jurídico, atingindo crime cibernético impróprio. Então tudo aqui a gente já viu na nossa aula de número 1. E hoje nós vamos à aula de número 2. Nós começaremos a trabalhar aqui sim os fundamentos de internet e conectividade. Então quer ver? Vou puxar aqui para vocês darem uma olhada. Nós começaremos daqui, tá? Começaremos daqui. Pessoal, hoje a gente vai ver a web superficial, que é a chamada Surface Web. Iremos trabalhar a Deep Web, a Dark Web. Trabalharemos aqui também ferramentas de navegação anônima, tanto Tor como o I2P. Trabalharemos algumas técnicas de rastreio. Trabalharemos endereço IP, CGNAT, redes peer-to-peer, portas lógicas, sistema de nome de domínio chamado DNS e também a VPN, tá? Então aqui, hoje, nós trabalharemos esses tópicos, que tenho certeza que algum desses tópicos, se não vários, estarão na sua prova, certo? Vamos lá então, pessoal. Começaremos aqui trabalhando a diferença entre Surface Web, Deep Web e Dark Web. Pois bem, você sabia que você, geralmente, acessando a internet, você tem acesso a 5, 6% de toda a internet? Pois é, a web superficial, ela corresponde de 5 a 6% de todo o conteúdo da internet. E ela é chamada de web superficial, chamada também de Surface Web, tá? Que é também conhecida pela web indexável. E o que quer dizer web indexável? É que você consegue encontrar pelos navegadores e mecanismos de buscas ou de busca aqui, né, comuns. Então você consegue encontrar tudo da Surface Web. Por exemplo, você entra aí no Google Chrome, você vai lá google.com, você vai lá no Yahoo e você consegue navegar pela internet por ali. Então tudo, por exemplo, o seu perfil do Instagram, você não consegue achar por lá? Pronto, ele está na Surface Web. Você não consegue achar o site da Globo, o site de estratégia, o site da minha mentoria? Você consegue tudo por ali. Por quê? Porque está na web indexável, na web navegável por qualquer navegador e também ali achada em qualquer mecanismo de busca. Entendido? Por outro lado, nós temos a chamada Deep Web. Pessoal, a Deep Web, chamada, né, assim, de web profunda, ela corresponde a mais de 90% da web, tá? Mas cuidado, nem tudo
que está na Deep Web é algo ilícito, tá? Mas, geralmente, para você entrar na Deep Web, você precisa de uma chave de autenticação. Basicamente, você precisa ser autenticado para entrar naquele site. Quer um exemplo? Quando você entra no aplicativo do seu banco, tá? Você entra no aplicativo do seu banco, você vai lá para entrar, acessar a sua conta. Você não precisa colocar a sua agência, conta e também a sua senha. Pois bem, a partir dali, depois que você coloca a sua senha, pessoal, a partir daí é Deep Web. Por quê? Porque a sua conta do banco, ela não está acessível em qualquer mecanismo de busca, correto? Você não consegue entrar no mecanismo de busca e colocar conta do banco do Lucas Petri e acessar a minha conta do banco, certo? Você precisa entrar em um site na Surface Web, na web navegável, de lá você vai colocar uma chave de autenticação e pronto. Aí você vai ter o acesso ali a essa parte da Deep Web, tá? Tem partes da Deep Web que você vai precisar de um navegador específico, a gente já vai falar disso, mas em regra, a maioria dos conteúdos que se encontram na Deep Web, você consegue acessar por qualquer navegador, desde que você seja autenticado para fazer isso, tá? Então, em regra, você precisa somente de uma chave de autenticação. Pessoal, quer mais um exemplo que pode estar na Deep Web? Eu sou o delegado de polícia aqui no estado do Paraná. Eu entro lá no sistema do governo e para isso eu tenho meu login e a minha senha, inclusive tem meu token aqui, né, de delegado de polícia no meu nome. Eu preciso me autenticar para entrar naquele site. Você, quando estava na faculdade, por exemplo, você não tinha que se autenticar para entrar na biblioteca virtual da sua faculdade? Pois é, a biblioteca virtual da sua faculdade, ela está na Deep Web. E alguns sites estão lá realmente por uma opção do próprio administrador daquele site. Então ele escolhe deixar isso de forma mais escondida de toda a internet. Por quê? Porque gera mais segurança, mais privacidade e também tem uma criptografia própria aqui dentro desses sites. Entendido? Mas notem que nem todo site que está na Deep Web, aliás, a maioria dos sites que estão na Deep Web, eles possuem conteúdos lícitos, tá? Lícitos. Já a Dark Web, pessoal, aqui a gente tem um problema. Por quê? A Dark Web, ela é acessada somente por navegadores específicos. Como, por exemplo, o navegador Tor, que a gente já vai dar uma olhada, tá? Mas somente por navegadores específicos, pessoal. E a Dark Web, em sua maioria, novamente, não em sua completude, em sua maioria, nós temos aqui conteúdo criminoso, tá? Nós temos conteúdo criminoso. Olha o próprio nome, né? Internet negra, internet obscura. Nós temos aqui, em sua grande maioria, conteúdo criminoso. Notem que, para acessar a Dark Web, uma Dark Web pode estar, por exemplo, dentro de um grupo do Telegram, mas para entrar nesse grupo, você precisa estar conectado à rede Tor e precisa ter uma chave de autenticação, porque nesse grupo eles disponibilizam somente, por exemplo, conteúdo de exploração sexual infantil. Entende? Então na Dark Web você vai encontrar, por exemplo, matador de aluguel, você vai encontrar traficante, tá? São vendidas muitas drogas na Dark Web, dependendo do quanto você fuçar, do quanto você adentrar na Dark Web, você vai encontrar sim tráfico de pessoas, tráfico de órgãos, enfim. É nessa parte obscura da internet que fica essas coisas, tá? Que ficam essas coisas. E pessoal, a Dark Web, ela é uma parte da Deep Web, tá? Então a Dark Web é uma parte da Deep Web, entendido? Elas não são sinônimos, ela é uma parte da Deep Web. A Deep Web, por exemplo, corresponde a 90%, 94% de toda a internet, 4% desses 94% corresponde à Dark Web, 6% corresponde à web navegável, a chamada Surface Web. Entendido? Beleza aqui? Pessoal, é o seguinte,
Aqui eu trouxe para vocês, eu não sei porque o meu slide não está passando automático, não acredito que eu vou ter que ficar passando aqui, mas vamos lá, acredito que agora vai dar certo, tá? Deixa eu ver se vai dar certo mesmo. Pronto, agora foi, olha só, coisa boa. Pessoal, aqui eu trouxe para vocês uma imagem, tá? Trazendo aqui para vocês a Surface Web, que diz que menos de 10% da internet, pensa aqui, ó, nesse grande cubo de gelo, né, pessoal? A internet indexável é tudo aquilo que qualquer pessoa vê. Qualquer pessoa sem autenticação, enfim, ela entrando ali, ela consegue buscar. E nós temos a Deep Web, que corresponde aqui à internet que não é indexável, tá? Mais de 90% na internet. E lá no finalzinho nós temos o quê? A Dark Web, chamada também de Darknet, que são apenas serviços escondidos, em sua grande maioria aliado a condutas criminosas. Certo? Entendido aqui? Lembre-se disso aqui na prova de vocês, que isso daqui vai ajudar bastante, tá? Você lembrar que a Surface Web está ali acima, a Deep Web e a Dark Web abaixo, por quê? Porque você lembra que a Dark Web faz parte da Deep Web, tá certo? Pessoal, seguindo então, vamos lá falar da rede Tor. O que é a rede Tor, tá? Deixa eu puxar o slide aqui para vocês. A rede Tor é uma rede de comunicação anônima projetada para proteger a privacidade dos usuários da internet, tá? Deixa eu colocar aqui, projetada para proteger a privacidade dos usuários na internet. Os endereços dela são .onion. Pessoal, por que .onion, tá? Onion quer dizer cebola. E a gente vai ver aqui que dentro da rede Onion, minha caneta até parou de funcionar agora, para vocês terem ideia como que tá aqui. Dentro da rede Onion, dentro dessa rede chamada cebola, você vai ter diversas camadas de proteção, tá? É basicamente isso. Você vai ter várias camadas de proteção. Então pensa aqui comigo, você navegando na internet, pensa aqui, vários carros passando numa avenida. Você é um desses carros, teu endereço IP tá ali, então qualquer pessoa que quiser saber o que você está fazendo dentro da chamada web navegável, tá vendo você por ali, tá vendo aquele carrinho que é você navegando, o seu IP passando, a gente já vai ver sobre IP, seu IP passando na avenida, sabendo onde você tá vindo, para onde você tá indo, correto? Pessoal, navegar pela rede Tor, o seu carro ele estará num túnel subterrâneo. Basicamente ninguém vai estar vendo, tá? A cada quilometragem desse túnel, o seu carro vai mudando de IP. A cada nó, o seu carro vai mudando de IP. Então olha como fica difícil. Você já entra em um nó de entrada. Então logo no começo, o seu IP já não é o seu que deveria ser. A rede Tor, ela realmente criptografa, ela realmente te dá muito anonimato e privacidade para navegar na internet, tá? Então ela protege aí o seu usuário. Pessoal, nós temos aqui um nível adicional de anonimato e privacidade, tá? Igual eu falei para vocês. Eu tô com um probleminha aqui, tá bem complicado, tá? Mas vamos lá. Te dá um nível maior aqui de anonimato e privacidade. Notem aqui o nome desse site, né? Isso daqui, pessoal, é um site famoso lá dentro, tá? Lá dentro da rede Tor. Aqui faltou o principal, né? Aqui seria .onion, tá? .onion. Mas olha como é um site, você que está aí acostumado com amazon.com.br. Aqui você tem, olha o endereço desse site, né? Nota que já é mais difícil até para você navegar dentro da rede Tor. Pessoal, como funciona a rede Tor? Dá uma olhada aqui comigo. Aqui nós temos o cliente, tá? Aqui nós temos o cliente. Pessoal, dentro do cliente ali, basicamente é a máquina que está instalada a rede Tor, tá? O navegador Tor. Dentro dessa rede, você já entra em um nó de entrada, tá? Você já entra em um nó de entrada. Então, a cada nó, tá? A cada nó vai mudando, vai se tornando mais anônimo. Então, o que você recebe, o que você manda para a rede Tor, tudo aquilo é totalmente privativo, é muito difícil você encontrar um usuário dentro da rede Tor, tá?
É muito difícil. É impossível rastrear alguém dentro da rede Tor? Não, não é impossível. Somente é realmente muito, mas muito difícil. Dificulta muito a atividade da polícia dentro da rede Tor, tá? Isso é importante que você saiba. Então você tem aqui o nó de entrada, você tem o nó do meio, e aqui pode ter vários, tá? Pode ser um ou pode ser vários, dependendo, inclusive, do que você está percorrendo, né? Quantas abas ali você adentrou na rede, tá? E você tem o nó de saída, tá? Apenas depois do nó de saída é que não é mais criptografado, tá? Que não é mais criptografado pela rede Tor. Mas por quê? Porque ali já está no destino. Então note que você não sabe quem enviou, certo? Você não sabe quem enviou. Você só tem aqui o último nó. Mas quem enviou, meu amigo, tá lá para trás. Tá lá para trás. Fica muito difícil mesmo você chegar aí a quem enviou alguma coisa na rede Tor, tá? Então vejam aqui comigo. Nós temos os chamados nó de entrada, né? Como que funciona a rede Tor? Nós temos os chamados nós de entrada, também chamado de End-Guard Nodes, são os primeiros nó que uma conexão Tor utiliza. Somente eles conhecem o endereço IP do cliente, mas eles não conhecem a informação que está sendo transmitida. Então, esse nozinho aqui inicial, somente ele que vai conhecer aqui o endereço IP. Mas notem que mesmo eles não conhecem a informação que está sendo transmitida. Aqui já está criptografado, certo? Nós temos os chamados nós do meio, os middle nodes. Pessoal, são os nós intermediários por onde o tráfego de dados passa entre o nó de entrada e o nó de saída. Eles não têm qualquer informação sobre a origem ou o destino. Há, no mínimo, um, mas podemos ter mais. Isso aumenta uma das inconveniências de navegar usando a rede Tor, que é a lentidão. A rede Tor ela é muito lenta, pois cada nó desse possui características diferentes em termos de recurso de capacidade e velocidade de comunicação e geolocalização, tá? Além disso, pessoal, nós temos os chamados nós de saída, tá? Nós de saída. Eu estou fazendo isso porque eu estou trocando aqui para o slide novamente, tá? Os chamados nós de saída, que são os nós finais do trajeto de uma conexão Tor. A rede deixa, né? O tráfego, ele acaba deixando a rede Tor através desses nós, e é nesse ponto que os dados são descriptografados e enviados para o destino final da internet pública. Eles conhecem o destino, tá? Eles conhecem o destino, mas eles não conhecem a origem. Eles não conhecem a origem, tá? Então assim se dá o funcionamento da rede Tor. Além disso, conteúdo do seu edital, nós temos a rede I2P, a Invisible Internet Project. Pessoal, aqui nós temos também uma rede de anonimato projetada para permitir a navegação privada e segura na internet. Ela é muito semelhante à Tor. Utiliza uma criptografia, mas utiliza uma estrutura descentralizada para ocultar as identidades dos usuários, garantindo que suas atividades online não possam ser monitoradas ou rastreadas por terceiros. Pessoal, a grande diferença aqui entre a rede Tor e a rede I2P é que a rede Tor você utiliza para somente navegar na internet por uma rede anônima e privativa, correto? Mas você ainda está navegando na internet. Já a rede I2P, ela possui a capacidade, inclusive, tá? Inclusive, de você ter aplicativos e programas que rodam somente dentro dessa rede. Então, ela cria uma rede privada para aquele usuário. Você também consegue navegar na internet, mas a sua ideia principal utilizando a I2P é você criar coisas específicas que rodam somente na I2P. Inclusive, ela é uma rede peer-to-peer, que não é igual à rede Tor. A rede peer-to-peer, a gente vai ver em seguida, é chamada rede ponto a ponto, tá? Que são vários usuários que dão um pouquinho da sua rede, um pouquinho da sua estrutura para manter cada aplicativo ou cada coisa naquela rede ativa, tá? Ativa, certo? É uma rede muito difícil também de ser
identificada, é muito difícil identificar alguém dentro daquela rede, é até mais difícil que a rede Tor, ela é ainda mais anônima, por quê? Porque nós temos vários nós dentro dessa rede, como se fosse ali cada pedacinho da rede de alguém passando aquilo loucamente para a gente chegar nessa pessoa, tá? Então realmente é muito difícil, tá? Notem que aqui nós temos o I2P, ele oferece serviços como e-mail anônimo, compartilhamento de arquivo e hospedagem de site, pessoal. Então notem, o Tor é focado principalmente na navegação anônima na web convencional. Já o I2P é focado na criação de uma rede privada de serviços seguros, com foco em hosting de website privado e comunicação interna, ao invés de navegação na web pública, tá? Então está ligado muito mais na esfera privada. Eu quero, por exemplo, montar um grupo para investigar isso dentro da rede 2P. Eu não quero que ninguém saiba quem são as pessoas que estão nesse grupo ou que participam desse website privado dentro da rede. Pois bem, eu vou usar a rede I2P, certo? E as pessoas que estão lá só podem acessar a rede 2P se elas estiverem utilizando realmente a rede 2P. Então, por exemplo, tem um aplicativo que só roda dentro da rede 2P. Pois bem, é somente lá. Entendem que pela rede Tor você consegue acessar outras coisas que não somente estejam lá, você consegue acessar a web pública. Já na rede 2P, não, você consegue acessar a web privada, coisas com o nome .i2p. Beleza? Entendido, pessoal? Certo isso daqui? Eu espero realmente que sim. É um tema que está previsto no seu edital e é por isso que eu trouxe aqui. Está previsto no edital do Rio Grande do Sul, né? Talvez você esteja vendo para outro edital, para outro concurso. Pois bem, aí você tem que ver se isso daqui está dentro do seu edital. Certo? Vamos seguir aqui então agora para o IP, o Internet Protocol, ou também protocolo de internet. Pessoal, o que é o IP, pessoal? É um protocolo que permite identificar cada terminal em uma rede. É basicamente isso. O que é o terminal? Terminal é o computador ou qualquer outro dispositivo que esteja ligado à internet, tá? Inclusive, tem o conceito de IP legal lá na Lei do Marco Civil da Internet. Então vejam aqui comigo, tá? Deem uma olhada aqui comigo. Pessoal, qual que é o objetivo fundamental do IP? Permitir que os dispositivos se comuniquem entre si, identificando, tá? Identificando e roteando pacotes de dados de origem para destino. É o endereço do dispositivo na internet ou em uma rede local. Vejam aqui a Lei do Marco Civil da Internet. É o código atribuído a um terminal, já falei com vocês o que é o terminal, de uma rede, é quase aqui, né, um pleonasmo falar isso, né? É terminal de uma rede, pessoal, tenho que mudar aqui novamente, que eu vi que parou aqui. Terminal de uma rede, tá? Terminal de uma rede para permitir a sua identificação definido segundo parâmetros internacionais, né? Não é qualquer parâmetro. Então, por exemplo, pessoal, vamos lá. Vamos fazer uma analogia aqui que eu acho que resolve bastante. Você vai comprar um veículo, certo? Nesse veículo ele está sem placa, né? Você vai comprar um veículo zero, ele está sem placa. Pois bem, quando você emplaca ele, ele começa a ter uma identificação. Essa identificação serve para várias coisas. Primeiro, para falar que aquele veículo é seu. Segundo, para falar que aquele veículo, caso cometa uma multa, uma infração administrativa, vai para você, certo? O endereço IP é a mesma coisa. Ele serve para identificar o seu dispositivo. Então, o provedor de internet, o que ele vai fazer? Quando você vai lá e contrata um plano da Vivo, da Oi, da Claro, enfim, um plano de internet, né? Você vai lá e você compra um endereço IP. Eles te dão um endereço IP, o provedor de internet vai te passar um endereço IP para todo mundo saber que você, Lucas ali, que está conectando de acordo com aquele provedor. Aí na sua rede interna você vai poder distribuir esse IP para vários dispositivos, para vários terminais. Entendido? O IP, ele serve para identificar, tá? Identificar você, as pessoas que estão conectadas ali diretamente à internet ou que estão em uma rede interna.
Entendido? Por isso que, inclusive, que nós temos a diferença, né, entre IP privado e IP público. O IP público é aquele que está diretamente na rede pública. Então, qualquer pessoa vai poder saber que é você. Já o IP privado é aquele que está somente dentro de uma rede interna. Você não chama a sua televisão, por exemplo, aqui, é televisão do quarto do Lucas, televisão do escritório do Lucas, televisão da sala do Lucas. Pois bem, é isso aqui, tá? É isso aqui, dependendo do DNS, que a gente já vai ver daqui a pouco, tá? Então, por exemplo, a televisão do Lucas, essa é a DNS que configura o IP da televisão do Lucas. Pois bem, é isso, tá? E a gente já vai ver. Pessoal, é o seguinte, vamos passar aqui, senão a sala vai ficar muito longa, tá? Eu já queria falar para vocês do Marco Civil da Internet, que na provisão de conexão à internet, cabe ao administrador de sistema autônomo respectivo o dever de manter os registros de conexão sob sigilo em ambiente controlado e de segurança pelo prazo de 1 ano nos termos do regulamento. Pessoal, quem é esse cara aqui, né? Administrador de sistema autônomo respectivo. Pessoal, aqui, deixa eu ver se minha caneta voltou a funcionar. Não, ela não vai voltar a funcionar. Esse daqui é o provedor, tá? Esse daqui é o provedor. Que triste que a minha caneta não está funcionando. Esse daqui é o provedor da internet, tá? Então, o provedor da internet, ele é obrigado por lei a manter os registros de conexão daquele IP, daquela pessoa que ele vendeu o plano da internet pelo prazo de 1 ano. Professor, mas só pelo prazo de 1 ano? Depende. A autoridade policial ou o Ministério Público, tá? Podem requerer que os registros de conexão sejam guardados por prazo posterior ao do caput. Isso daqui a gente vai ver nas aulas seguintes em técnicas de investigação, tá? Então vamos focar primeiramente aqui, eu já quis trazer para vocês entenderem, pessoal. É muito importante para você, delegado de polícia, ou para você que está vendo essa aula aqui, é muito importante que você saiba qual o IP daquela pessoa, tá? Qual é o IP dela. Mas nós temos um pequeno problema, tá? Qual que é esse problema? Primeiro, né, nós temos aqui que o IP opera na camada de rede do modelo OSI, tá? E da arquitetura TCP/IP. Isso daqui é importante para você decorar para a sua prova, tá? Isso daqui é bem importante para você decorar para a sua prova. Mas isso daqui abaixo é ainda mais importante. Pessoal, qual é o problema? Tá? Vamos lá. Primeiramente, foi inventado o endereço IPv4, tá? O endereço IPv4 que é utilizado até hoje. No entanto, para esse endereço, nós temos pouco mais de 4 bilhões e 300 milhões. Professor, mas isso é número demais, não é? Não, não é número demais, pessoal. Olha quantas pessoas nós já temos no mundo. Agora você imagina cada dispositivo, cada pessoa tem quantos dispositivos? Cada uma tem que ter um endereço IP, correto? Pessoal, aqui nós temos 4 grupos de 8 bits. Então, cada um desses números podem ir até 255, tá? Até 255. Cada um deles pode ir até 255, gerando um total de mais de 4 bilhões de números. Pessoal, o número do IPv4 já acabou faz muito tempo, tá? Para vocês terem ideia, aqui na América Latina, acabou em 2014. Não tem mais número IPv4. Não tem mais. Aí, como que o provedor da internet vai vender um IP para alguém, sendo que não tem mais IP para serem vendidos? Vocês entendem que é limitar o acesso à internet? Aí eles inventaram o chamado CGNAT, que a gente já vai falar. Mas outra opção mais atual também seria o chamado IPv6, tá? O chamado IPv6. Deixa eu puxar o material aqui para vocês. O chamado IPv6. Pessoal, o IPv6, ele cabe tanto da letra A à letra F, tá? A F, como do 0 ao 9, tá? Do 0 ao 9. Cada um desses aqui. Então pode misturar aí número com letra, pode misturar o que você quiser, tá? Pode misturar o que você quiser. E você gera 8 grupos de 16 bits, um total de 128 bits, tá? IPv4, 32 bits. E aqui, IPv6, 128 bits. Pessoal, qual que é a quantidade
de número que nós temos. É esse número aqui, ó, 3,4 vezes 10 a 38. 10 a 38. Pessoal, qual que é o número? É 340, tá? Oh, meu Deus, voltou aqui a tela, né? Então deixa eu puxar aqui novamente para vocês. Pessoal, não sei por que está acontecendo isso, tá? É 340 decilhões, tá? 340 decilhões. Pessoal, para vocês terem ideia do tamanho desse número, é como se qualquer coisa no planeta Terra pudesse ter um IP, um número IP. Então uma pedra pode ter um número IP, qualquer coisa, entende? Entende isso? Esse copo de água pode ter um número IP que não vai terminar. 340 decilhões. Basicamente é muita coisa. Professor, mas por que os provedores de internet já não estão utilizando IPv6? Porque é outra tecnologia e eles estão mudando gradativamente os endereços IPv4 para os endereços IPv6, só que é outra tecnologia, tá? Por isso esse problema. E vocês têm que ver aqui comigo também as características do endereço IP. Pessoal, primeiro, é um endereçamento único, tá? Então imagina a sua casa. A sua casa tem determinado rua, determinado CEP, determinado número, correto? É isso. Então o endereço IP, ele vai identificar aquela pessoa específica. Ele vai identificar aquele dispositivo específico. Ele serve para rotear e encapsular dados. O que isso significa? Roteamento de dados é muito fácil. Você pega, pensa num correio, né? Você pode mandar dados de IP para outro IP. Então, por exemplo, você está aqui utilizando o seu celular, que ele está conectado diretamente ao endereço IP. Pessoal, você consegue mandar dados ali para a sua televisão, para o seu computador, apenas com o seu celular, correto? De um endereço IP para o outro. Você consegue mandar arquivos, você consegue mandar jogo, você consegue mandar áudio, você consegue mandar vídeo, tudo isso pelo endereço IP. E por que encapsulado? Porque ele basicamente diminui o tamanho deste arquivo para caber ali dentro da rede para mandar de forma mais fácil, tá? Então isso é uma tecnologia do endereço IP. Então é um endereçamento único, serve para rotear e encapsular dados, tem suporte a diferentes tipos de tráfego. O que isso significa? Eu falei para vocês agora, você consegue mandar diversos tipos de arquivos, consegue mandar áudio, vídeo, enfim. Você tem uma grande compatibilidade, tá? De transição e é um padrão aberto, ou seja, não é uma empresa que tem ali um endereço IP somente para ela. Não, é um padrão aberto, acessível por várias pessoas, várias empresas, certo? Entendido? O endereço IP ele é totalmente necessário, tá? Totalmente necessário. Voltando àquela nossa internet que ocorre dentro de uma via, uma avenida com vários veículos, pessoal, endereço IP vai ser cada carrinho, né? Cada carrinho ali com a sua placa vai ser identificado pelo endereço IP, tá? Pelo endereço IP. Entendido? Entenderam bem aqui as características? Eu espero que sim, tá, pessoal? Vocês têm que mandar bem nisso. Mas vamos lá. Eu falei para vocês que os provedores de internet, eles começaram a pegar uma forma de eles utilizarem vários endereços IP para... Aliás, um endereço IP para várias pessoas, tá? Para várias pessoas. Pessoal, vamos lá. Imagina que você pega um endereço IP e você dá para várias pessoas. Imagina que você compra um carro, você chega, emplaca o seu veículo e nós temos a mesma placa para vários veículos. Não ia dar problema? Óbvio que vai dar problema. Não tenho dúvidas de que vai dar algum problema a isso. Imagina você na identificação, né? Você atuando na polícia, você tem ali várias placas de determinados veículos. Pessoal, isso vai dar problema, né? A mesma placa para diversos veículos. Claro que vai dar problema. E isso que é o CGNAT. No CGNAT, o que acontece?
O provedor da internet, antes o CGNAT era chamado de NAT, porque era utilizado somente numa rede interna. Então, dentro da sua casa, você conseguiria ali colocar dentro de uma rede interna ou dentro de uma empresa, você conseguiria utilizar o mesmo endereço IP para vários dispositivos. Mas isso, depois de testado no ambiente interno do NAT, virou o CGNAT. Por quê? O provedor da internet, ele começa a utilizar o mesmo endereço IP para várias pessoas. É isso mesmo. Essa foi a alternativa que foi encontrada pelos provedores de internet para continuar vendendo, para continuar dando internet para as pessoas, pessoal. Simples assim. Eles pegaram o mesmo endereço IP e começaram a distribuir. Professor, mas e aí? Como que faz? Né? Como que faz para você identificar essas pessoas? Pessoal, é pela porta lógica. Então, vamos lá. Ao invés de uma casa, imagine um prédio, tá? Um prédio de mais de 60 andares ali, tá? Um prédio de mais de 60 andares. O CGNAT, ele vai ser o porteiro desse prédio. Basicamente, ele vai ser o porteiro desse prédio. Então, vai chegar lá, aqui que é o endereço IP tal, 192.168.2.50. Exatamente, aqui que é o endereço tal. Agora, eu quero encontrar tal pessoa que está em tal porta lógica. O CGNAT ele vai ser o porteiro. Beleza, é aqui realmente você chegou nesse endereço IP. Agora, qual que é a porta lógica responsável? Porta lógica, nós podemos ter mais de 65 mil. Então, dentro de tal andar, qual é a porta daquela empresa? Ah, pronto. Então, agora eu achei ali a pessoa que eu estava procurando. Entendem aqui comigo? Vocês conseguem compreender, pessoal? Que o IP ele pode ser utilizado para várias pessoas, mas é o CGNAT ou NAT, numa rede interna, que ele vai distribuir corretamente quem é a determinada pessoa. É um ponto a mais para a investigação policial, querendo ou não, é um ponto a mais para a investigação. Mas é isso, tá? Deixa eu trazer aqui para vocês o que nós temos, né? É uma técnica de tradução de grande porte aplicada pelos provedores de conexão para agregar vários usuários da internet em um mesmo endereço de IPv4 disponível, direcionando-os através de portas diferentes. É o chamado CGNAT, né? Carrier Grade Network Address Translation, tá bem? É uma necessidade, aqui sim, uma necessidade clara de evolução do IPv4, tá? Ao IPv6, tá, pessoal? Isso daqui acentua ainda mais a necessidade do IPv4 para o IPv6. No IPv6, nós também temos portas lógicas disponíveis, mas elas não são necessárias. Por quê? Porque tem tanto IP disponível que nós só precisamos do número do IP. Com o número do IP a gente consegue identificar. Já com o uso do IPv4, nós precisamos também da porta lógica, tá? Porque geralmente nós temos aqui a atuação do CGNAT. Pode ter certeza que o IP da sua residência, que o provedor da internet ali distribui para você, também é distribuído para mais pessoas, tá? Também é para mais pessoas, certo? Infelizmente, tá? Infelizmente, esse é o CGNAT, assim que se dá o uso do CGNAT. Vou passar aqui, notem, um julgado importante do STJ, que ele tem considerado que a aplicação da internet possui a obrigação de guarda e fornecimento também da porta lógica de origem. Porque imagina, né? Você, delegado de polícia, vai lá dentro daquele prazo de 1 ano e pede o registro de determinado IP. Aí, o provedor da internet ele te manda do IP inteiro, né? Mas tem 500 pessoas, né? Tem lá, vamos colocar aqui, não vou colocar 500, tá? Porque tem um número limitado. Mas geralmente esse número fica de 0 a 200 pessoas ali conectadas naquele IP. Então vamos lá, tem 200 pessoas ou 100 pessoas conectadas naquele IP. Daí vai te mandar de tudo? Não, vai te mandar da porta lógica correspondente, pessoal. Senão não faz sentido, né? Você não quer de tudo, você quer daquele usuário. Por isso que você vai ter que ter acesso também à porta daquele usuário. Fica bem mais complicado, né? Bem mais complicado. Pessoal, vejam até aqui o julgado do STJ, que interessante, né? A versão 4 dos endereços IPs esgotou a sua capacidade e, atualmente, a transição para a versão seguinte, IPv6,
Nessa transição, adotou-se o compartilhamento de IP via porta lógica de origem como solução temporária. Apenas com as informações dos provedores de conexão e de aplicação quanto à porta lógica de origem que é possível resolver a questão de identidade dos usuários na internet que estejam utilizando ali um compartilhamento da versão IPv4, tá? Então ela fala basicamente isso que eu acabei de falar para vocês, né? Nós precisamos da porta lógica e também precisamos do endereço IP. Somente o IPv4 não dá conta do recado mais pra gente, tá? Então vamos seguir aqui. Agora a rede peer-to-peer. Eu mudei aqui e não mudou aí para vocês. Novamente, desculpa por isso, tá, pessoal? Era para estar passando sozinho, mas o meu computador está travando, não sei porquê. Vamos lá. Rede peer-to-peer. Pessoal, geralmente uma rede, ela tem um servidor e vários usuários, tá? Então vejam aqui comigo. Uma rede, ela tem o servidor aqui e vários usuários, tá? E vários usuários. A rede peer-to-peer, todo mundo é usuário e todo mundo é servidor. Todo mundo é usuário e todo mundo é servidor, tá? Então a rede peer-to-peer, ela funciona dessa forma. E qual é o problema dessa rede? Meu amigo, você acabar com essa rede é muito difícil. Então vamos lá. Você tem alguém mandando um conteúdo de exploração sexual infantil na internet. Você tem alguém específico mandando isso, numa rede servidor ali. Pessoal, você consegue descobrir onde é o servidor, você consegue diretamente derrubar aquela pessoa. Concorda comigo? Você já consegue identificar e derrubar aquela pessoa, certo? Numa rede peer-to-peer, como que você faz isso? São ali milhões, milhares de pessoas conectadas. E a partir do momento que ela começa a baixar aquele arquivo, ela também se torna uma provedora daquele arquivo. Eu sei que vocês já estão à minha idade, ou um pouco mais antigos até, lembro que nós temos diversos aplicativos de rede peer-to-peer, como por exemplo, eu lembro aqui da minha cabeça, eu lembro do Emule, eu lembro do Limeware, em que você baixava vídeos, baixava músicas nesses aplicativos, ao mesmo tempo que você começava a baixar, pessoal, você começava a fazer o download e o upload daquilo. Você se tornava um servidor também. Então é uma rede que ela vai utilizar a sua estrutura também para ela relançar aquele arquivo, tá? Então olhem que dificuldade aqui que se torna uma rede peer-to-peer. É uma rede extremamente descentralizada, tá? Uma rede extremamente descentralizada, ela não tem centro algum. Então vejam aqui, quais são as características das redes peer-to-peer, tá? Descentralização, né? Cada participante, chamado de peer, tem autonomia para se conectar e interagir diretamente com outros nós da rede, né, com outros participantes. O compartilhamento de recursos, podem compartilhar diversos recursos como arquivos, largura de banda da internet, poder de processamento, entre outros. Então, obviamente, eu tenho um computador ruim e uma internet ruim. Eu vou começar a baixar aquilo. Obviamente que eu vou dar sim um espaço da minha internet, do meu computador, mas um espaço ruim, né? Porque eu só tenho isso a oferecer. Agora, outra pessoa que tem uma rede gigante, tem ali uma capacidade gigante, é um servidor, por exemplo, ele quer participar de uma rede peer-to-peer, a capacidade que ele vai oferecer é muito maior que a minha, tá? Então, por exemplo, você estava baixando algum arquivo, isso 10 anos ali atrás, você estava baixando algum arquivo, de repente a tua capacidade de download está legal, mas ela começou a ficar mais baixa. Ora, é porque alguém que estava passando aquele arquivo para você, ou várias pessoas, tá, que estavam passando aquele arquivo para você, que eram boas pessoas, que estavam ali com uma rede alta, pararam de passar. E aí caiu a sua capacidade também de download, certo? Então isso é uma rede peer-to-peer. Você, ao mesmo tempo que você dá um pouco, você também retira um pouco, tá? Você está fazendo download de alguma coisa ali também, certo? Outras características, pessoal. Ele tem uma grande escalabilidade, né? E uma grande tolerância a falhas. Por quê? Porque elas são muito descentralizadas, então elas têm vários usuários. Ora, se uma pessoa cai ou outra pessoa cai, aquela rede ela continua de pé, concorda comigo? Aquela rede ela vai continuar de pé, não importa se várias pessoas caírem, a rede ela vai continuar de pé. E ela tem uma grande escalabilidade porque você não tem o controle de quantas pessoas estão entrando a todo momento, já que cada pessoa está contribuindo ali efetivamente com a rede. E ela tem
uma eficiência na distribuição de conteúdos. Elas são conhecidas por distribuir eficientemente conteúdos populares, pois os arquivos eles são compartilhados entre os participantes. Isso reduz a carga nos servidores e acelera a distribuição de conteúdo, tá? Então aqui nós temos a rede peer-to-peer, uma rede muito importante para a nossa prova e também uma rede muito difícil para a investigação, já que para você saber, por exemplo, pessoal, uma pessoa ela vai lá e joga um conteúdo pornográfico infantil numa rede dessa, ela joga, certo? Aí 10 mil pessoas começam a fazer o download desse arquivo. E essas 10 mil pessoas que estão fazendo o download, elas também estão contribuindo com o upload. Então notem, aquele primeiro usuário, aquele que lançou, né, efetivamente esse arquivo, ele pode até se desconectar posteriormente, porque outras pessoas já vão estar ali lançando aquele arquivo novamente na internet, tá? Então é uma rede bem complicada, tá? Uma rede bem complicada, muito difícil para a equipe policial chegar em alguém específico, já que você não sabe quem efetivamente produziu aquele conteúdo. Mas claro, todos que estão ali estão cometendo um crime, né? Se for um conteúdo infantil, porque todos estão armazenando aquilo e também distribuindo aquilo. Então estão cometendo crime. Mas você chegar para quem produziu é muito difícil, tá? É muito difícil. Certo? Pessoal, ainda na mesma aula aqui, nós temos o chamado DNS, tá? Que é o Sistema de Nome de Domínio, pessoal. O que é isso, tá? Ele é um sistema fundamental na internet. Ele traduz o nome de domínio compreensível, então como, por exemplo, né, petriconsultoria.com.br, meu site de mentoria para delegado de polícia, para os seres humanos em endereços IP, Internet Protocol, utilizados pelos computadores para se conectar entre si na internet. Pessoal, vamos lá. Tem um site, né? Determinado site, ele tem um endereço IP, certo? Mas imagina se você tivesse que decorar todos os endereços IP que você entra. Você ia acessar, pense que a maioria dos sites agora é IPv6. Então você ia ter que decorar, pessoal, imagina, vários números, várias siglas, né? Para você conseguir entrar em determinado site. Iria ser um absurdo. É muito mais fácil você ter um sistema DNS que ele muda o nome para o Internet Protocol, para o chamado endereço IP. Então ele dá nome ao endereço IP. É basicamente isso. Para você acessar a televisão da tua casa lá, você consegue colocar televisão de Cláudia, televisão de Luca, você consegue colocar um nome. É o DNS que dá esse nome ao chamado endereço IP e é ele também que retraduz, tá? Ele tanto traduz como retraduz. Então aqui, você vai lá e coloca um nome, ele vai transformar em endereço IP, você vai colocar endereço IP, ele vai entender que aquele endereço IP é determinado nome, certo? Beleza? Então aqui, quais são as características? Primeiro, tem uma hierarquia, tá? Não é feito de qualquer forma. Ele organiza os nomes de domínio em uma estrutura hierárquica. Cada nome de domínio é dividido em partes, separados por pontos, chamados de labels. Por exemplo, pessoal, www.example.com. www é uma label que fica abaixo de example, que por sua vez está sob o domínio de topo.com, né? De ponto aqui, de .com, certo? E, pessoal, conforme for seguindo, então, por exemplo, www.petriconsultoria.com.br. O .br quer dizer alguma coisa, quer dizer que é aqui do Brasil esse domínio, tá? Por que os sites norte-americanos não têm .com.us, sei lá, alguma coisa assim, né? Porque lá que iniciou o sistema DNS. Então aqui, foram eles que iniciaram, por isso que só tem o .com. Mas aquilo dá uma maior credibilidade, né? Colocar ali um nome, então aqui .br, né? Nós temos que é do nosso país. E também, cada label é dividida de forma hierárquica, tá? Igual eu já falei aqui para vocês. Pessoal, mas qual? Nós temos aqui distribuição de servidores. Ele opera através de uma rede distribuída de DNS, não tem um servidor único. Por isso, ele também é bem estável no que tange a erro. A partir do momento que você vai lá e compra um DNS, que você utiliza um DNS, pois bem, pessoal, ele já é jogado na rede distribuída de DNS.
Ele resolve os nomes para números. E eles também armazenam informações, tá? Também armazenam informações. Por quê? Se você sempre entra naquele site específico, por exemplo, você vai ter um armazenamento de cachê. Então, quando você entrar naquele site, você não tem aquilo que, às vezes, você conecta à internet, mas você não está conectado na internet. Você entra no navegador, você não está conectado na internet, mas ainda assim abre determinado site. Por quê, pessoal? Porque aquilo ali já está armazenado no seu cachê, tá? Já está armazenado. Aquela página inicial daquele site já está armazenado, porque você sempre entra lá. Então, os servidores de cachê DNS armazenam de forma temporária informações sobre consultas anteriores, agilizando o processo de resolução de nomes, tá? Entendido? Beleza? Fácil aqui, né? Então aqui eu trouxe até uma imagem para vocês. Aqui nós temos o domínio, né? O domínio. Aqui nós temos o IP. Então um é passado para o outro via o sistema DNS, tá? Esse sistema aqui facilita muito a nossa vida, né? Até tinha um macete, como que era? Dá nome a alguma coisa, né? DNS, dá nome ao site, acho que é esse. Dá nome ao site. DNS dá nome ao site. Pronto, aí fica fácil para você lembrar para que serve o sistema DNS. Por fim, nós temos a VPN, que possivelmente é alguma coisa que você já utilizou na sua vida, tá? Possivelmente é alguma coisa que você já utilizou na sua vida. É uma tecnologia que estabelece uma conexão segura e criptografada entre um dispositivo e uma rede remota pela internet. Pessoal, aqui nós buscamos maior segurança via criptografia de dados. Pensem naquela avenida que nós tínhamos vários carros passando, né? Vários carros, vários endereços de IP passando ali naquela avenida, certo? Embaixo, escondido, nós temos o quê? Nós temos lá a rede Tor, escondido em um túnel subterrâneo, escondido de todo mundo de forma totalmente anônima, certo? Agora a VPN, você imagina que tem um carro na parte de cima, na web indexável, na parte de cima, só que esse carro está invisível. Tá? Esse carro ele está invisível. Por quê? Ele saiu do destino dele, para ele chegar à localização dele, ele vai invisível, ele vai por um túnel em cima invisível, tá? Então ali ninguém está vendo ele, por causa da criptografia, né? Ele está criptografado, ninguém está vendo aquele endereço IP indo daquele lugar para o outro. Mas o outro lugar sabe que aquela pessoa está mexendo, né? O outro lugar sabe que aquela pessoa está mexendo. Pessoal, a VPN, por exemplo, é utilizável até aqui no meu trabalho, tá? Então, por exemplo, eu sou delegado de polícia, eu quero acessar o sistema da polícia que fica em determinado servidor. Eu só consigo acessar esse sistema se eu estiver ou na delegacia de polícia, tá? Que é diretamente conectado ao servidor, ou com uma VPN. Por quê? A VPN, na minha casa, ela transfere a minha localização geográfica para o servidor, certo? Então, eu estou lá, é como se eu estivesse utilizando o IP de lá, certo? Então, por isso, ela mascara muito bem ali, inclusive, a sua localização. Você que assiste, sei lá, algum anime, alguma coisa, algum programa que só pode ser acessado de outro lugar do mundo, você utiliza alguma VPN que não é permitido aqui no Brasil ou que você não consegue acessar aqui no Brasil. Você utiliza uma VPN para que aquele programa entenda que você está lá na Inglaterra, por exemplo, né? Para que você esteja lá. Beleza? É a VPN que faz isso. Quais são as características? Deixa eu mudar aqui novamente, que deu uma travada. Quais são as características, pessoal? Primeiro, a privacidade e a segurança, né? Ela cria um túnel criptografado entre o dispositivo do usuário e o servidor da VPN. Tem acesso remoto, tá? São frequentemente utilizados para acesso remoto a redes corporativas, igual eu falei para vocês. Anonimato e contorno de restrições geográficas, elas podem mascarar o IP do usuário, mascarando também a sua localização real. Então aquela pessoa pode parecer estar no lugar, mas ela não está lá, tá? E aqui nós temos inclusive uma questão, né? Vejam aqui, Fundatec 2025. Sobre os cuidados de segurança para redes e sistema de informação, analise as características abaixo. Cria um túnel criptografado para transferência segura de dados através da internet.
é amplamente utilizado para garantir a privacidade e segurança das conexões em redes públicas. Permite também o acesso remoto seguro a redes corporativas. O que é isso? É a VPN, tá, pessoal? É a VPN. Ela mascara o seu IP, ela mascara a sua localização geográfica, ela te deixa totalmente ali anônimo naquele momento via criptografia de dados, tá? Via criptografia de dados. Então é muito interessante, é bem interessante a VPN. Eu acredito que você já tenha utilizado, às vezes até sem saber, tá? Que era realmente ali uma VPN. Aqui, a VPN garante a privacidade e confidencialidade das informações trafegadas, criptografando as requisições e respostas feitas entre um cliente e um servidor, sendo responsável pelo transporte, correto. O endereço IP é alterado ao se conectar a uma VPN, ocultando assim a localização física real do dispositivo. Corretíssimo, tá? Corretíssimo isso aí. A Deep Web é acessível através de navegadores padrão, como o Google Chrome e o Microsoft Edge, assim como o web superficial. Falso, né, pessoal? Falso, tá? Isso aqui é falso. Por quê? Porque nós temos grande parte da Deep Web que não é acessável pelos navegadores padrões, tá? Grande parte da Deep Web não é acessável, tá? A Dark Web e a Deep Web são termos sinônimos, né? Não. Não são termos sinônimos igual a gente já viu. Certo? Pessoal, então nessa aula a gente trabalhou o segundo tópico ali, trabalharemos VPN, bem importante para a sua prova, CGNAT, redes de peer-to-peer, porta lógica, trabalhamos Dark Web, Deep Web, Surface Web. Beleza? Já passou do tempo até que eu queria gastar aqui com vocês, mas novamente, caso você queira se tornar meu aluno da minha mentoria individual para delegado de polícia, eu estou com vagas nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, não sei o momento que você estará vendo, mas na minha mentoria você tem uma reunião individual comigo, você tem acesso diretamente comigo no meu WhatsApp, até agora há pouco, inclusive, eu estava aqui respondendo meus alunos diretamente, tá? É contato direto comigo, o planejamento é individualizado para você. Ah, professor, eu quero tentar Paraná, mas eu também tenho interesse no Distrito Federal e na Polícia Federal. Ora, vamos montar a melhor estratégia juntos para a prova, tá? Você tem metas de revisão, você tem material, você tem simulado, tudo que você precisa para ser aprovado, tá? Caso você não tenha todo o material completo que precisa, né? Na minha mentoria tem um material mais resumido, eu te passo, olha, vamos comprar isso agora, vamos comprar isso daqui é necessário, isso daqui não é, para você não perder dinheiro também com um monte de curso preparatório, um monte de coisa que você não vai precisar, tá? Que você não vai precisar, certo? Pessoal, aqui uma visão semanal de metas, né? De alguém que está ali cumprindo o planejamento, você tem acesso aqui ao material de apoio, a caderno de questão, então você não precisa perder tempo ali indo atrás de questão, indo atrás de filtro, porque eu já te passo o caderno de questões. Você tem acesso ao direcionamento dentro de cada material, tá? Isso também é muito bom, salva muito a vida, porque tem muita coisa que você não estuda, você não precisa estudar para passar na prova. Por exemplo, recursos. Você acha que você tem que estudar recursos da mesma forma que você estuda para Ministério Público, para delegado de polícia? Óbvio que não. Você precisa saber o básico. E é isso que eu passo ali em cada direcionamento. Pessoal, o plano semestral 2.097, o plano anual 3.597. Sabe o que eu penso? O cara vai lá, paga ali R$300 por mês, né? Em 12 vezes ali com juros pequenos. Cara, o cara depois vira delegado de polícia, ganhando ali 25, 26 mil. Um salário dele, ele já vai ter pago isso daqui, ó. Mas muito, né? Mas muito. Então vai dizer que não vale a pena. Você tem acesso a uma comunidade, várias pessoas que estão com o mesmo objetivo que você. Na minha opinião, vale realmente muito a pena. E também nós temos aí o Memoriza Concurso para delegado de polícia, né? Para outras carreiras também, que aqui é o meu material via flashcard, tá? Flashcard me ajudou muito na preparação de concurso público e lá eu tenho todos eles atualizados, até muito mais do que eu tinha na época que eu passei, e você tem um cupom especial aluno LP. Eu tenho vários vídeos falando sobre flashcards, no meu uso de flashcards diário durante a preparação. E assim, pessoal,
foi uma das coisas que me fez ser aprovado junto do meu planejamento e constância nos estudos ali. Foi também o estudo via flashcards, tá? Cupom AlunoLP, você ganha 10% de desconto, tá? 10%. E obviamente que tem essa disciplina lá, né? Tem a disciplina de noções de tecnologia aplicáveis e investigação criminal lá nos flashcards, tá? Assim como tem legislação institucional de todos os estados, direito penal, administrativo, processo penal, legislação penal especial, direito constitucional, tem também informática, tem medicina legal, criminologia, direito civil, processo civil. É tudo que pode cair na sua prova, tá? Tudo que pode cair na sua prova. Tá certo? Muito obrigado. Meu Instagram, @delegado.lucaspetri. Se ficou alguma dúvida dessa aula ou de outra aula, não esquece, me chama lá. E, pessoal, eu peço aqui para você também o seu like, a sua inscrição no canal, o seu comentário. Eu estou aqui gravando essas aulas para vocês, tendo que estudar, gravar, montar material e tudo que eu peço é somente isso. O seu like no vídeo, a sua inscrição aqui, um comentário lá no Instagram, é somente isso, tá? Esse curso é totalmente gratuito para vocês, tá bom? Um grande abraço e até a nossa próxima aula.